A estrela pop Selena Gomez advertiu sobre os perigos das redes sociais para os jovens. Em uma coletiva no Festival de Cannes, a atriz disse que tenta dar bons exemplos para seus 150 milhões de seguidores no Instagram, mas acha que é impossível tornar as redes seguras. O filme de abertura do festival foi uma comédia de zumbis estrelado por Gomez e dirigida por Jim Jarmusch. That our world is going through a lot, obviously, but I would say for my generation specifically, and I guess Acho que nosso mundo está passando por muita coisa, mas eu diria que para minha geração a rede social foi algo terrível, e Jim fez referência a isso no filme. Entendo que é incrível usar uma plataforma, mas me assusta ver o quanto essas jovens e esses garotos estão expostos. Eles não têm noção das notícias ou das coisas que estão acontecendo. Não quero dizer que é egoísmo, porque seria grosseiro, mas acho que é perigoso se as pessoas não receberem as informações corretas. Tá todo mundo falando das últimas polêmicas e notícias referentes ao Facebook e ao YouTube, mas existe algo muito mais importante, muito mais urgente, muito mais grave acontecendo neste exato momento no Instagram, e possivelmente isso está acontecendo com você. Esse é um vídeo sobre saúde mental, esse é um vídeo de utilidade pública. Meu irmão esses dias me mandou uma reportagem do El País falando que um estudo apontou o Instagram como a rede social mais nociva à saúde mental de jovens e adolescentes. Quem quiser ler essa reportagem, o link está na descrição, que aí você pode ver tudo com calma, em detalhes. Segundo esse estudo, jovens que passam mais de 2 horas em redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, que é afinado, e por aí vai, aumentam as suas chances de desenvolver sintomas relacionados a males mentais, de ordem de saúde mental, com aspectos de angústia, sintomas de depressão, ansiedade, solidão e por aí vai. Nesse estudo foram analisados 14 fatores, tanto positivos quanto negativos, em todas as redes sociais, e os resultados foram surpreendentes. YouTube é a menos nociva à saúde mental, pelo menos do ponto de vista de espectadores, porque eu acredito que no caso de criadores deve ser bem diferente. A única contraproposta dele é que ele afeta as horas de sono dos usuários. A minha história começa numa sessão de terapia. Eu imagino que vocês não devem achar muito original, né? Um psiquiatra falar de sessão de terapia. Mas eu espero que vocês gostem da história, ela é bem interessante. Ela começa há mais ou menos 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Era um março muito quente, desses marços super quentes que a gente tem aqui em Porto Alegre, final do verão. O paciente então chegou à sessão e me contou das férias que ele tinha tido. Era a primeira sessão depois das férias dele e da minha. Até o meio da sessão ele me contou de pessoas que ele conheceu, de lugares bacanas que ele conheceu. Lá pelo meio da sessão, ele tirou o celular e começou a me mostrar fotos dos lugares e das pessoas que ele tinha conhecido. Na época eu fiquei horrorizado. Eu disse, mas que estranho. Porque na minha formação como psiquiatra e como terapeuta, a gente aprende que a palavra é importante. A cura pelas palavras. A palavra é que simboliza. A foto, o celular, era uma coisa absolutamente concreta. Bom, algum tempo se passou, 10 a 15 anos. E hoje os pacientes mostram muito mais do que fotos, né? Os pacientes trazem celulares e leem textos do WhatsApp. Contam que conheceram pessoas pelo Facebook. Contam de encontros secretos pelos Tinder. Trazem áudios em que nos mostram para nós ouvirmos juntos. O mundo mudou. De fato, o mundo mudou. Mas de que mundo eu estou falando? Acho importante a gente fazer um parêntese, porque eu estou falando do mundo da inclusão social. Nesse slide aqui vocês podem ver os lugares do mundo incluídos pela internet. Basicamente é o hemisfério norte. Existem muitos pontos obscuros, não é? Em que nós estamos. Existe, de fato, 50% da população mundial que não tem acesso a computador e à internet. Existe um fosso digital entre nós. Apesar disso, eu quero deixar claro que eu vou falar, neste momento e a partir de agora, das pessoas que são incluídas no mundo digital, mas eu rendo a minha homenagem àqueles que ainda não estão. Bom, as redes sociais, elas provocaram mudanças profundas na forma como a gente interage e na forma como a gente se comunica com os outros. O Facebook foi criado em 2004 e ele tem 2 bilhões de pessoas usuárias do Facebook.
É interessante que ele tem crescido especialmente em países subdesenvolvidos. Por exemplo, Bangkok, na Tailândia, é hoje a capital do Facebook. Ela tem 25 milhões de usuários em Bangkok, do Facebook. Agora, a pergunta que fica para nós é: qual é a associação que tem entre esse aumento crescente do nosso acesso às redes sociais e a nossa saúde mental? Os resultados das pesquisas eles são absolutamente contraditórios, provavelmente por diferenças metodológicas e outros problemas. Pelo menos 3 conclusões, mais ou menos, se pode chegar até esse momento. Existe uma associação entre o uso excessivo das redes sociais e sintomas depressivos. Uma outra associação das redes sociais com a autoestima. E, finalmente, uma associação de dependência com as redes sociais. Vamos começar a falar da depressão. Os sintomas depressivos, eles podem acontecer em pessoas que utilizam muito as redes sociais. Especialmente tristeza e solidão são muito sentidos por pessoas que se utilizam muito das redes sociais. Mas, por outro lado, pessoas que fazem a comunicação online, por exemplo, WhatsApp, com familiares, amigos muito íntimos, elas se sentem menos sós, ao contrário, elas se sentem menos tristes. Acho que esse é um exemplo dos efeitos benéficos das redes sociais com as pessoas. Em relação à autoestima, a autoestima é um elemento absolutamente importante e fundamental de desenvolvimento e de manutenção da nossa saúde mental. Parece que aquelas pessoas com autoestima diminuída fazem muito mais uso das redes sociais também. Principalmente costumam postar conteúdos de autopromoção. E pensando em autopromoção, tem um estudo muito interessante publicado recentemente com 2.000 moças meninas de 16 a 25 anos na Inglaterra. Olha que interessante. Elas permanecem 5 horas por semana envolvidas nos seus selfies. Isso dá uma média de 48 minutos por dia envolvidos em atividades com selfie. E um dado bem interessante, a cada 7 selfies que elas pensam em postar, elas escolhem apenas um selfie perfeito. Então é muito tempo, né, na autopromoção. Se a gente colocar no Instagram hashtag selfies, nós vamos ter hoje em dia 275 milhões de imagens. Isso é um selfie, não é? Um autorretrato da Frida Kahlo, não é? E é interessante a gente pensar nesse autorretrato, observarem, todos estão com o lado esquerdo da face. Em fevereiro desse ano, foi publicado um artigo sobre isso. Um artigo que pesquisa qual lado das pessoas da face é mais postado como selfie. Incrível, qual é o resultado? A face esquerda. Tanto no espelho, né, na média entre o espelho e o selfie normal, a face esquerda é a mais postada. Talvez seja uma teoria meio espúria, algo meio bizarro e curioso, mas talvez seja isso, talvez a gente esteja iniciando na questão do conhecimento sobre as redes sociais. O terceiro aspecto que eu queria falar com vocês é sobre as dependências. Dependência às redes sociais. É muito interessante a gente poder ver essa questão dentro de um contínuo, onde pessoas fazem um uso muito adequado das redes sociais e outras são dependentes. Dependentes porque têm craving, têm fissura, dependentes porque têm abstinência, dependentes porque têm recaídas, como alguém que usa nicotina, álcool e drogas. E é bastante importante que, na realidade, só uma minoria das pessoas que acessam as redes sociais são dependentes. Mas isso dá, muito interessante, em torno de 6% da população mundial tem alguma dependência, ou ao smartphone, ou aos games, ou às redes sociais. Essa dependência coloca as pessoas, muitas vezes, em situações de risco. Pessoas correm risco ao dirigir o carro e acessar suas redes sociais. Outras situações também são muito estranhas quando as pessoas acessam as redes sociais. Como é que a gente avalia essa dependência? Pesquisadoras da Noruega fizeram um instrumento especificamente para avaliar a dependência ao Facebook. Esse instrumento tem 18 itens. O que é mais importante, um item específico desse instrumento, porque ele avalia a qualidade do sono resultante do acesso às redes sociais, especialmente ao Facebook. A gente sabe que pessoas dependentes do Facebook passam noites em claro, e isso tem um impacto fundamental sobre a saúde mental.
A pergunta que se faz, isso é um diagnóstico psiquiátrico? Não. Segundo a CID-10 e DSM-5, a adição, a dependência às redes sociais e a dependência à internet ainda não é um diagnóstico psiquiátrico. O diagnóstico psiquiátrico realizado no DSM-5 é o diagnóstico de dependência aos games. Agora a gente tem que pensar em fatores de riscos. Qual é a população que tem mais risco de se tornar dependente das redes sociais? Mulheres jovens, pessoas com descontrole de impulsos, introvertidas, perfeccionistas, com baixa autoestima e aquelas pessoas com necessidade de aprovação. Agora, quando se fala em cuidados de saúde, o tema do que a gente está conversando aqui hoje, é importante pensar assim, que não se está dizendo que as pessoas devem usar ou são proibidas de usar as redes sociais. A questão que a gente está falando é de um uso mais comedido das redes sociais. E quais são as perspectivas sobre a gente entender melhor essa relação entre redes sociais e saúde mental? As perspectivas dizem respeito a um melhor delineamento de estudos. Todos os estudos que se conhecem até agora são estudos de associação. Por exemplo, eu falei para vocês que as pessoas que têm mais acesso às redes sociais, elas têm mais sintomas depressivos. Isso é uma associação, isso não é uma causa e efeito. Não significa que as pessoas que fazem mais uso de redes sociais têm mais depressão. Para a gente fazer estudos de causa e efeito, a gente tem que acompanhar as pessoas por um longo tempo. A maioria dos estudos são feitos com pessoas normais. Nós precisamos saber de estudos com pessoas com transtornos psiquiátricos, por exemplo, depressão, transtorno bipolar e outros. Os estudos são feitos de uma forma em que generalizam as redes sociais. As redes sociais são muito diferentes, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. A ideia é que se necessita fazer estudos muito específicos para cada rede social. Provavelmente o que a gente está falando, então, é de uma educação para os novos usuários. E isso passa pelas escolas, passa pelos estudos fundamental, passa pelos professores e passa especialmente pelos pais. E no Brasil, gente, a gente tem um problema muito sério. O Brasil é um dos países que as crianças acessam a internet mais precocemente, aos 9 anos de idade, na média. E elas ficam mais vulneráveis a situações de exposição à automutilação, por exemplo, a baleia azul. Elas ficam mais vulneráveis ao comportamento fitness, que pode originar transtornos alimentares como bulimia e anorexia. Elas ficam mais vulneráveis ao cyberbullying. O que se espera? O que se precisa fazer? Nós precisamos encurtar as pontes entre as gerações. Entre os nativos digitais, que hoje têm menos de 30 anos, e nós, os imigrantes digitais. É muito importante que se feche esse diálogo, que esse diálogo seja mais próximo. Para isso, a gente tem que estimular um diálogo absolutamente aberto, honesto e genuinamente interessado na tecnologia, genuinamente interessado em saber como é que o game funciona, como é que a rede social funciona. Olha que interessante, atualmente 60% das crianças que têm 2 a 5 anos, elas têm capacidade de jogar games em computadores. 20% delas conseguem jogar em aplicativos de smartphone e só 11% têm capacidade de atar os seus sapatos. Que mundo é esse? O mundo mudou absolutamente, mudou em privacidade. As redes sociais nos tornaram menos privados. Por outro lado, a gente tem muito mais transparência. O substantivo mudou. O que era privação, que era privacidade, se tornou transparência. Eu vou terminar lembrando da história que eu comecei contando para vocês. Era um março, verão quente, em Porto Alegre, e eu estava numa sessão de terapia, atendendo um paciente que me trouxe fotografia, e eu fiquei absolutamente abismado. Que coisa, né? Quanta coisa passou. Hoje o que se sabe, isso é bem interessante, é que as redes sociais, se por um lado têm associação com sintomas depressivos, com baixa autoestima e com dependência, elas também estão proporcionando a pessoas que têm muita dificuldade de interagir, uma possibilidade muito diferente de interagir. Então a gente tem que poder pensar de um lado e de outro, fazer um equilíbrio. A gente tem que se despir dos preconceitos, olhar as redes sociais de uma outra forma, uma visão muito menos alarmista e muito menos reducionista. E esperando que as futuras pesquisas possam nos dar luzes
para a gente entender melhor essa relação entre saúde mental e redes sociais. Obrigado.